Olá, caros colegas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo irei passar algumas dicas importantes a respeito dessa estação de solda, que é a estação Yashun 936. Então pessoal, quando eu adquiri essa estação, ela veio até normal, mas depois de alguns dias de uso, ela começou a dar um problema. Eu colocava ela no máximo e parecia que ela estava no mínimo. Eu colocava a solda, ela nem chegava a derreter direito, ela derretia bem pouquinho. Eu mal conseguia fazer qualquer tipo de solda de conector, qualquer soldinha pequena eu não conseguia. Então eu abri essa estação, estudei um pouco do circuito dela, fiz algumas modificações e venho utilizando essa estação aqui há mais de um ano. Então pessoal, depois de ter feito as modificações nessa estação, ela ficou excelente. Eu trabalho nela normalmente aqui em 250 graus, eu faço solda em placas e SMD, fica tranquilo de trabalhar. Beleza pessoal, 250 graus, tranquilo de trabalhar, a maioria do serviço eu faço aqui. Se eu tiver uma solda um pouco mais difícil de derreter, tipo aquela solda sem chumbo, daquelas placas, então eu coloco aqui 300 graus. Beleza, ela vai derreter bem a solda. Se eu passar disso aqui, algumas placas podem ser danificadas, principalmente se for placa de fenolite. Então, para a maioria dos trabalhos aqui tá beleza. Agora, se eu for fazer uma solda um pouco mais difícil, tipo um conector de módulo, tipo, olha só, esse conector aqui é de uma fonte. E eu fiz a troca dele usando essa estação aqui. Eu fiz usando essa estação com a ajuda do soprador. Só que ela no máximo aqui em 450 graus. Esquenta muito pessoal, isso aqui fica pegando fogo. Só que aí eu vou contar para vocês como fazer essa modificação na estação de vocês, para que ela venha atender todos os seus trabalhos aí na sua bancada. Pessoal, eu tô aqui com essa estação, é de um amigo meu, e essa estação aqui tá padrão de fábrica, não foi mexida, e ela tá com o mesmo problema que essa minha tinha. Vocês podem observar que as duas estão aqui em 250 graus, essa aqui também, e olha só, olha a solda aqui, ó, de boa, né? Agora olha essa. Ela não derrete a solda aqui em 250 graus. Eu vou colocar ela em 350 graus. Eu não vou precisar mexer na minha. A minha não precisa subir mais que isso. Vou até desligar ela. Vocês já viram que nessa temperatura aqui ela já está pegando fogo. Eu vou colocar isso aqui no máximo para eu ver como é que ela vai ficar. Olha só pessoal, eu coloquei no máximo e ela já derrete a solda, ó. De boa. Porém, eu tenho que apontar para vocês que essa ponta aqui ela foi lixada. Isso não é recomendável não. Essas pontas original de fábrica, elas têm uma camada por cima que quando ela perde essa camada ela fica ruim. Antes de começar a falar sobre o circuito dessa estação, eu quero passar para vocês algumas dicas sobre as pontas dessas estações. Pessoal, essas estações ela vem com a ponta de um material que para mim não é o melhor material. Então, dando uma pesquisada, eu descobri aqui, essas pontas que são pontas de cobre. Essas pontas aqui são uma maravilha, pessoal. Essas pontas fininhas são excelentes para trocar circuitos integrados, aquelas saídas tipo TAS dos aparelhos da LG. Essas pontas aqui são excelentes porque ela consegue que na pontinha aqui ela fique com temperatura alta o suficiente para derreter toda a solda e não só nessa parte do meio como a maioria das pontas. Outra coisa também é que é um material que você consegue limpar ele facilmente, ele adere à solda facilmente, não fica criando essa crosta preta que essa aqui cria. Então essas pontas são excelentes. Eu costumo comprar elas o kitzinho, é baratinho aí nos sites de importação, você paga uns 15 reais o kitzinho desse. Porém tudo nela não é flores pessoal, ela também tem o seu pontinho negativo, né? E eu vou falar para vocês que elas desgastam rápido. Porém pelo preço para mim compensa. Dá para trabalhar bem com elas. Então pessoal, vamos aqui às modificações feitas nessa estação. A primeira coisa que vocês estão observando, esse furinho aqui,
Isso aqui eu fiz porque essa estação ela usa um transformador e esse transformador aqui ele esquenta muito. Então, pensando nisso, eu adicionei essa ventoinha. É uma ventoinha de PS2, ela é bem fininha, pessoal. Pessoal, esse circuito faz um tempinho que eu estudei ele, mas pelo que eu me lembro, ele vai funcionar da seguinte forma. Aqui você tem um conector do ferro de solda. Nesse conector, 2 fios são da resistência e 2 fios é do termopar. É um termopar do tipo K, daqueles que aguentam uma temperatura um pouco mais elevada. Porém, esse termopar ele fornece leituras em milivolts. Então, essa leitura em milivolts ela vem para esse amplificador operacional e vai amplificar essa leitura em milivolts, vai passar para uma leitura em torno de volts. Então, essa leitura em torno de volts, ela vai ser usada na parte B do amplificador operacional. Como são dois, tem a parte A, que é a parte de baixo, e a parte B, a parte de cima. Então, a parte A amplifica o sinal e a parte B vai comparar esse sinal. Ela vai comparar com a tensão fornecida pelo potenciômetro. Então, se a tensão vinda do termopar for superior ao do potenciômetro, ela desliga a condução que é enviada para esse triac. Esse triac aqui ele vai conduzir tensão AC vinda do transformador. Essa tensão AC ela vem para a resistência do ferro. Então, essa tensão quando chega na resistência do ferro, o ferro vai começar a esquentar, o sensor vai começar a enviar sinais. Esses sinais estão sendo comparados aqui na parte B. Quando o comparador vê que o sinal recebido está maior do potenciômetro, que é o ajuste de temperatura, então ele vai cortar a condução desse triac. Fazendo isso, o ferro começa a esfriar. Então ele vai comparar novamente e vai sentir que a tensão foi invertida. Ele vai fazer esse cara conduzir. Então ele vai ficar nesse de conduz, não conduz, conduz, não conduz. Fazendo isso, ele vai regulando a temperatura para o que foi ajustado. O resistor que eu vou alterar para ele subir um pouco mais a temperatura que o normal é esse resistor aqui. Ele vem padrão de fábrica, se eu bem me lembro, é 6K2. A segunda coisa, esse resistor aqui eu coloquei para, se eu não me engano, é para limitar o range, a linearidade que a temperatura vai subindo. Então isso tem a ver com esse resistor aqui. Aqui eu já abri essa estação. Ela tem uma travinha, mais ou menos aqui, ó. Aqui você remove primeiro a parte de cima, para depois a parte de baixo sair. Depois você vai ter que vir com um ferro de solda, com o sugador, você vai tirar todos esses 5 pininhos aqui, porque senão não tem como você sacar a placa para fora. Então aqui ao lado do potenciômetro tem esse resistor de 1 mega e esse resistor aqui de 6K2, que é o resistor que eu vou remover e vou colocar o de 5K6 no lugar. Esse é o resistor que eu removi, azul, vermelho, vermelho, e eu vou colocar esse no lugar, que é o verde, azul, vermelho. Olha só, pessoal, aqui está o resistor de 3K9, que ele segue a trilha do pino 1 e o pino 3 do potenciômetro, é a mesma trilha. Olha só, são 3 os resistores que a gente precisa alterar. Esse resistor aqui do lado do amplificador operacional, que originalmente é um resistor de 6K2, a gente vai pôr um de 5K6. Tem esse resistor aqui do lado do Trimpo VR2, que originalmente é um resistor de 1K, a gente vai pôr um resistor de 2K2. Esse Trimpo a gente vai arrancar ele e no lugar dele a gente vai pôr um resistor de 3K9. Olha só do outro lado. Fora isso, a gente não vai alterar em mais nada aqui. Olha só, eu fiz as modificações aqui nessa estação e fazendo os testes, ela apresentou alguns probleminhas. Então, aqui na posição mínima,
ela ficou com a luz o tempo todo acesa. Isso quer dizer que a resistência está o tempo todo recebendo ali a corrente. Isso não é normal. Ela tem que ficar piscando. Aqui, nessa posição, ela ficou normal, funcionando normal. E subindo, ela apresentou também normal. Isso aqui indica ser um problema de potenciômetro. Pino 1 e 2 do potenciômetro está marcando 4.3K na posição 200 graus. Eu vou descer um pouquinho a posição para posição mínima. Ele está marcando aberto em 6K. Isso quer dizer que o potenciômetro na posição mínima ele está perdendo contato. Ele era para estar em 0K aqui na posição mínima. Eu mexi um pouquinho, ó, e ele foi para 0K. Mexi um pouquinho mais, ele fica aberto. Se ele ficar aberto assim, é como se ele estivesse na posição de 400 graus, na posição máxima. Olha só, aqui é a placa da máquina que eu uso. E na posição mínima ela marca 0K. Olha só, pessoal, esse é o resultado da estação após as modificações. Como vocês podem ver, ela está em 300 graus. E mesmo com a ponta original, que é uma ponta que não é tão boa assim, ela já consegue derreter a solda tranquilamente em 300 graus. Não dá para pegar esse tipo de solda maior nessa temperatura, mas vamos colocar ela aqui em 400 graus e vamos ver se dá para trabalhar com uma solda mais difícil. Olha só, em 400 graus ela já consegue derreter uma solda maior, uma solda mais difícil. Mesmo com a ponta original. Agora, se você pega uma ponta de cobre igual essa aqui, mesmo em temperatura mais baixa, ela vai ser muito mais eficaz para esse tipo de solda. Mas já deu para vocês notarem a diferença entre ela modificada e ela original. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham ajudado a vocês. Se ajudou, dê um like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse.